Quando se fala em Apocalipse, a gente logo pensa em quê? Guerras, bestas, catástrofes. Mas a verdade é que quase ninguém percebe quem é o personagem principal. Sim, existe um herói oculto nesse livro e sem ele, a história da humanidade simplesmente terminaria em tragédia. Vamos descobrir quem ele é. Então, a grande pergunta é esta: quem é o verdadeiro protagonista do Apocalipse? A resposta pode desafiar muitas das ideias que a gente costuma ter. Porque enquanto o mundo está por aí, criando seus próprios ídolos, este livro revela o verdadeiro Salvador. E olha só que contraste gritante. De um lado, temos os ídolos que o mundo oferece. Do outro, o herói que o Apocalipse nos apresenta. Pensa bem, enquanto uns dão um alívio momentâneo, uma distração, o outro oferece soluções que duram para sempre. É uma diferença assim gigantesca entre um poder limitado e um poder que realmente redime. A gente vê isso todo dia, né? O mundo vive em uma busca constante por heróis. Nos esportes, na música, na política. A gente meio que projeta nossas esperanças nessas figuras. Fica esperando que elas tragam alguma mudança, quase um milagre. Mas aí é que está o ponto-chave. Por mais que esses ídolos realizem coisas incríveis, eles têm um limite. Claro, eles podem inspirar, podem entreter, podem até governar muito bem. Só que, no final das contas, eles não conseguem resolver nosso problema mais fundo, sabe? A condição humana. Eles não podem salvar ninguém da morte eterna. E essa ideia, pessoal, muda tudo. Presta atenção. O primeiríssimo versículo do livro já entrega o propósito dele todo. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Só que não é a revelação do anticristo ou só do fim do mundo. É a revelação de Jesus Cristo. O foco, desde o começo, sempre foi ele. E se alguém duvida disso, se liga nesse número. Só nos 3 primeiros capítulos, Jesus é mencionado 137 vezes. 137. Isso não é um acaso, né? É uma ênfase absurda. Fica claro que o autor queria deixar bem, mas bem explícito quem é a grande estrela dessa história. Então, dá pra gente resumir tudo com uma frase bem poderosa. O livro do Apocalipse não é, na sua essência, um roteiro sobre desastres. Na verdade, ele é uma grande declaração de vitória. É a história de como Jesus, o verdadeiro herói, vence de uma vez por todas todo o mal. Ok? E para a gente entender de verdade a importância desse herói, vamos mergulhar numa das cenas mais dramáticas de toda a Bíblia. Tá lá em Apocalipse capítulo 5. O profeta João tem uma visão. Ele vê o trono de Deus e na mão de Deus tem um livro todo selado. E olha, não era um livro qualquer não. Aquele livro continha o destino de toda a humanidade. Só que aí, um anjo anuncia algo devastador. Ninguém, nem no céu, nem na terra, ninguém era digno de abrir aquele livro. Tenta imaginar o silêncio, a tensão no universo inteiro naquele momento. O plano da salvação parecia paralisado. E quando João percebe isso, ele simplesmente desaba, ele chora. E não é um chorinho qualquer, é um choro amargo, de puro desespero. Sabe por quê? Porque se não existia ninguém digno, isso significava que a humanidade estava perdida, sem esperança nenhuma. O destino de todo mundo parecia selado para a tragédia. Mas é aí, nesse exato momento de escuridão total, que uma voz diz: não chore. E então João olha e ele vê. Ele vê o herói da história. E não é um guerreiro todo-poderoso, não. É um cordeiro, Jesus. Era ele e somente ele quem era digno de pegar o livro e abrir os selos. O destino da humanidade, afinal de contas, estava em boas mãos. Bom, isso leva a gente para uma pergunta bem lógica. Mas por que ele? O que torna Jesus o único em todo o universo qualificado para uma tarefa tão gigantesca assim? A resposta está em 3 pilares, 3 pontos fundamentais da vida e da obra dele. Vamos lá. Primeiro, ele venceu a morte. A gente sabe que a consequência do pecado é a morte, mas Jesus, com a sua ressurreição, quebrou esse poder de vez. Segundo, ele viveu uma vida perfeita, sem um único pecado. Isso fez dele o sacrifício ideal. E terceiro, e talvez o mais incrível, ele morreu no nosso lugar. A justiça que era para cair sobre a gente, ele tomou para si. Esses 3 atos juntos o qualificam de uma forma única. Tá, e diante de um sacrifício tão grande e completo, o que a gente faz? Qual é a nossa parte? O livro de 1 João mostra um caminho bem claro e simples. E não é sobre tentar merecer, não. É sobre reconhecer que a gente precisa. É confessar, se arrepender e simplesmente aceitar o perdão que já foi conquistado para nós.
E essa é talvez uma das mensagens mais consoladoras que existem. Não importa o passado, não importa qual foi a falha. A promessa é clara: Deus não rejeita um pecador arrependido, um coração que se volta para Ele. O perdão está disponível para todo mundo. Beleza, mas essa vitória de Jesus não é só um evento que ficou lá na história, sabe? Ela tem consequências muito profundas para o nosso presente e para o nosso futuro. Então, vamos dar uma olhada no que o reinado desse herói significa pra gente, hoje, agora. Lá no Apocalipse, Jesus recebe um título que é, assim, o título final e supremo. E não é só um nome bonito, não. É uma declaração da autoridade absoluta que ele tem sobre todo o universo. E o que esse título significa é fundamental para a gente entender tudo. Primeiro, a vitória dele sobre o mal não é parcial, é completa. Segundo, o poder dele não tem limites. Ele governa no céu e na terra. E isso garante qual vai ser o resultado final da história. E isso nos leva para um ponto muito pessoal. O céu não está parado, sabe? Não está só esperando o fim dos tempos chegar. A Bíblia diz que Cristo está trabalhando ativamente agora mesmo, intercedendo, agindo em favor da humanidade. A obra de salvação dele continua, a cada instante. Então, se liga nesse spoiler bíblico. O Apocalipse revela um conflito gigante, cósmico entre Cristo e Satanás. É uma batalha intensa, sem dúvida, mas o resultado final, esse nunca esteve em dúvida. O livro inteiro foi escrito para deixar uma coisa bem clara: Jesus vence. E com isso, a gente chega numa reflexão final. O herói do Apocalipse, aquele que deu tudo, ele não quer ser só uma figura histórica, um personagem para ser admirado de longe. A proposta é que ele seja o centro da vida. E a grande questão que ecoa por séculos e séculos é: esse herói vai ser aceito? Mas talvez ainda tenha ficado uma pulga atrás da orelha, né? Se Jesus é o centro de tudo, se ele é o herói vitorioso do Apocalipse, então por que o livro é tão cheio de imagens de bestas, selos e profecias que dão até medo? Bom, é exatamente isso que a gente vai explorar na nossa próxima análise.